Gente, tudo bom? Estamos começando às 18 horas e 5 minutos aqui pelo meu relógio. Na verdade, nós estamos fazendo um teste. A aula vai ser hoje veiculada tanto pelo Facebook quanto pelo Zoom, com os alunos inscritos para participar do curso. Já estamos fazendo um teste, considerando que na próxima semana as aulas serão somente através do Zoom. Eu até gostaria de pedir para as pessoas que estão nos assistindo pelo Zoom que liguem as câmeras. Assim nós vamos conseguir visualizar, eu vou conseguir visualizar o grupo de pessoas que está assistindo. O microfone de vocês está desativado aqui para nós, para não dar nenhuma interferência aqui no nosso estúdio, mas eu tenho certeza que vocês estão nos ouvindo bem aí. Se alguém não tiver, também pode colocar, mas certamente que pode ser alguma interferência aí ou no celular ou no computador de vocês, tá? Então, nós vamos dar continuidade hoje. Estou percebendo que as pessoas estão ligando as suas câmeras. É bom que eu vou saber com quem eu estou, para quem eu estou falando. Vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na segunda-feira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei número 8069 de 1990, segunda aula. Para começar, eu vou fazer uma pequena revisão e já vou começar fazendo a atividade, tá bom? Então, vamos lá, eu vou passar uma questão aqui daquele mesmo sistema que nós já fizemos antes. Vou passar a questão, vou ler, porque eu entendo que a imagem para algumas pessoas pode não ficar muito boa, então eu vou ler a questão e aí vocês vão pensar no qual é a alternativa correta e depois nós vamos ver a resposta corrigida. Iniciando então, Ricardo, Pedro e Antônio estão combinando comemorar o próximo aniversário juntos, mesmo tendo nascido em dias diferentes. Estão visualizando? A questão, por favor. No dia da festa, Ricardo estará com 11 anos, 11 meses e 30 dias. Pedro estará completando 12 anos. E Antônio estará com 12 anos e 1 dia. De acordo com o ECA, pode-se afirmar que no dia da festa nós teremos alternativa A, 3 crianças. B, 3 adolescentes. C, uma criança e 2 adolescentes. D, 2 adolescentes e uma criança. Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem qual é a alternativa correta. Alguém respondendo? Só falou a 4. 4. D. Estão respondendo, né? Quantas pessoas nós temos pelo Face? Pelo Face, 64, 70. 70 pessoas. Isso. Pelo Zoom, 70 também. Ok, muito bem. Vamos ver qual é a alternativa. Deu tempo. Não está conseguindo conectar, já conseguiu. Muito bem. Muito bem. Então, vamos ver qual é a alternativa correta aqui. Lembrando, no dia da festa, Ricardo estará com 11 anos, 11 meses e 30 dias. Pedro estará completando 12 anos e Antônio estará com 12 anos e 1 dia. Então, nós teremos 2 crianças ou 3 adolescentes, ou uma criança e 2 adolescentes, ou 2 adolescentes e uma criança. Não estou conseguindo visualizar as respostas de vocês, mas vamos ver aqui. Quem marcou a alternativa C acertou. Por que que acertou? Lembram que a criança é considerada com 12 anos incompleto? Então, o Ricardo estará com 11 anos, 11 meses e 30 dias. Ele ainda não completou 12 anos, ainda não estará completando 12 anos. Mas o Pedro estará com 12 e o Antônio com 12 anos e 1 dia. Então, nós não teremos mais 3 crianças, mas também não teremos 3 adolescentes. Nós teremos uma criança, que é o Ricardo, e 2 adolescentes, o Pedro e o Antônio. Ok?
Muito bem, posso passar para a próxima? Eu realmente não estou conseguindo ver as respostas, mas tudo bem. Talvez eles estejam respondendo pelo Zoom também, né? Também, só. Ah, tá. É porque eu estou aqui só conectada com o Face. Próxima pergunta. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Vimos ainda há pouco. Dessa forma, está correto afirmar que A. A criança tem direito à proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas. B. A criança é considerada como um adulto em miniatura e deve ser tratada com os deveres e responsabilidades da vida adulta. C. A educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental devem ser rigorosos na educação das crianças, possibilitar muito conteúdo e poucas atividades lúdicas, como brincadeiras e jogos. E D. A criança tem direito garantido em frequentar a escola somente a partir dos 7 anos de idade. Vamos lá, pensem nas alternativas para nós respondermos a questão aqui. A. Estão marcando aí? Isso, alternativa A. Ótimo. Agora consegui ver aqui. Eu entrei de novo e consegui ver. Muito bem, muito bem. Posso passar? Vamos ver? São duas questões simples. Simples não significa necessariamente fácil, mas elas não são questões complexas. Então, quem marcou a alternativa A, correto? Muito bem. A criança tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Corretíssimo. Até falamos na aula anterior, a criança não é um adulto em miniatura. A criança da educação infantil e anos iniciais, eles não devem ser rigorosos só com relação ao conteúdo, porque elas precisam de atividades lúdicas, de jogos, de brincadeiras. E aqui, certamente que ninguém marcou essa alternativa, que ela não tem o direito de frequentar a escola somente a partir dos 7 anos de idade. Muito bem. Podemos avançar. Então, para quem não assistiu à aula passada, nós iniciamos os primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos sobre os direitos fundamentais, falamos um pouco sobre a questão dos maus tratos. Gostaria de encerrar esse assunto hoje, então hoje nós vamos falar sobre a educação, vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Não todos os artigos, mas eu selecionei os artigos que mais são cobrados em questões de prova de concurso, tá bom? Então vamos lá, só lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de amparo, de proteção integral a essa criança, considerada criança de 0 a 12 anos, incompleto. No dia que completar 12 anos, deixa de ser criança. E ao adolescente de 12 a 18 anos, incompletos, que também, no dia que completa 18 anos, deixa de ser adolescente. Excepcionalmente, essa lei poderá ser aplicada a algumas pessoas entre 18 e 21 anos, tá? Revisando o que nós falamos. O que fala quando nós falamos de desenvolvimento integral? Lá no artigo 3º, nós estamos falando do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, garantindo, assegurando a liberdade e a dignidade para essas crianças e adolescentes. O artigo 4º, ele traz o dever, de quem é o dever de garantir todos esses direitos, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, que deve assegurar com prioridade a efetivação desses direitos. O 5º, se essas crianças ou esses adolescentes forem vítimas de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de qualquer forma de crueldade ou de opressão, e as pessoas que são responsáveis por elas não tomarem uma atitude, e essa atitude ela pode ser considerada uma atitude, inclusive a omissão,
o agir ou o não agir diante dessa situação, essas pessoas elas podem ser punidas na forma da lei, e nós vamos falar um pouquinho sobre sobre essas punições aqui. E nos artigos 15, 16, 17 e 18, que foi até onde nós vimos na aula passada, fala sobre os direitos dessa criança e desse adolescente. Em especial 3, resumidos em 3, que é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Lembrando que essa lei, ela sofreu uma alteração, o estatuto foi atualizado aqui em 2014, com esta lei aqui, que inclusive muitos conhecem como a Lei da Palmada, que fala sobre aquela questão dos castigos. Sendo que criança e adolescente têm direito à liberdade de ir e vir, de estar em locais públicos, de opinião e expressão, de expressar crenças e culto religioso, de brincar, praticar esporte, se divertir, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio, orientação, isso tudo dentro do seu direito de liberdade garantido. Respeito, quando se fala em respeito, estamos falando da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral e a preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, ideias, crenças, dos espaços, dos objetos pessoais, enfim. E quando nós falamos de dignidade, a criança e o adolescente devem estar a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, tá? Então, para quem não assistiu à aula passada, foi sobre isso que nós falamos. E agora nós vamos falar sobre alguns aspectos. Eu vou colocar o meu relógio para eu... sobre... Vai aqui no chão, por favor. Alguns capítulos. Desculpem, obrigada. Alguns artigos do capítulo 3, que está falando do direito à convivência familiar e comunitária. Por que nós precisamos entender alguma coisa sobre convivência familiar e comunitária? Porque os nossos alunos fazem parte de uma família e de uma família organizada de formas muito diferenciadas. Então, há várias formas, hoje, atualmente, há várias formas de organização familiar e nós precisamos entender para que, enquanto escola, possamos também assegurar alguns desses direitos. Não são todos os artigos que nós vamos ver, mas especialmente aqueles que fazem parte, já fizeram parte de alguma questão de prova de concurso, tá? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, gravem essa palavra excepcionalmente. Em algumas questões de prova, vocês sabem, já falamos sobre isso, eles costumam fazer as trocas. O artigo ele é escrito na íntegra e uma palavra é substituída por um antônimo, por um significado completamente diferente. Então, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Tá? E aí nós vamos ver que ele pode fazer parte dessa família substituta de 3 formas. Quais são essas 3 formas? Então, vamos já verificar aqui quais são essas 3 formas para que ele faça parte de uma família substituta. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E outro artigo importante: o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurada a qualquer deles, ou o pai ou a mãe, o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. E 23.
a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Eu queria destacar esse capítulo, esse artigo aqui, o artigo 23. Em algumas situações é possível que a família perca o poder sobre os filhos. E uma delas está relacionada à carência de recursos, tá? Carência de recursos materiais. O que não significa que o fato das pessoas ou das famílias terem um poder aquisitivo baixo, ou serem pobres ou muito pobres, elas não têm o direito e o dever de educar. Mas a lei entende que em caso de crianças e adolescentes estarem sendo privados de alguns direitos básicos, básicos como alimentação, lembra aquela pirâmide de Maslow? Pois é, alimentação, condições desumanas de moradia, por questões familiares de que a família, vamos colocar, em que os pais não estejam agindo não porque os recursos são poucos, mas porque eles não estão assumindo essa responsabilidade, então é possível sim essa suspensão do poder familiar. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido de um caso real, em que o conselho foi comunicado pela escola, porque a criança chegava na escola sempre com fome, com muita fome. E ela estava assim abaixo de todos os índices de desenvolvimento que uma criança da idade dela deveria estar. Então a mãe foi chamada pelo conselho pais separados, a mãe foi chamada pelo conselho tutelar e foi advertida com a possibilidade de inclusive perder a guarda dessa criança, tá? O poder familiar sobre essa criança. Então não é a questão de que a família era pobre. A questão é que essa mãe com quem a criança morava não estava tomando os cuidados devidos que a criança precisava. Tá bom? Só para nós não esquecermos esse artigo 23 aqui. Vocês já perceberam que eu estou pulando alguns artigos, porque o que nos interessa mesmo, todos os artigos, é o que trata da educação. Tá? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, eu faço parte de uma família natural, que se pode chamar, de acordo com o Estatuto da Criança, uma família natural em que eu morei com meus pais. Eu fui criada pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe. Mas, se um único deles educa um filho, também é considerado uma família natural, tá? Ou o pai ou a mãe. Entende-se, parágrafo único, por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive, e mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Tá? Essa família extensa ou ampliada é muito comum. Filhos que vivem com os pais, mas que dentro de uma mesma casa tem os avós, ou tem os tios, ou tem primos, ou seja, são pessoas da mesma família que moram junto, tá? Que moram próximas dessas crianças, convivem com elas. Família substituta. Criança não pode, por alguma razão, viver com a sua família natural, ainda que seja com uma família ampliada, ela pode ser colocada em uma família substituta. E essa família substituta faz-se-á mediante 3 formas dela fazer parte de uma outra família, que é a guarda, a tutela ou a adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei, tá? Então, por alguma razão, por algum motivo, pode ser por morte, que pode ser por abandono, qualquer razão que seja, a criança não convive com a sua família e ela vai ser
vai fazer parte de uma outra família. Ela pode fazer parte dessa outra família de 3 formas. Vou já falar para vocês de cada uma dessas formas aqui. É interessante saber o significado desses termos. É bem possível, tá? Que algum desses termos faça parte de alguma questão de concurso. Não se definirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado, tá? É claro que tem uma série de situações, uma série de critérios da família para que essa criança ou esse adolescente passem a fazer parte desse ambiente. Aqui, ó, fiz um esqueminha para vocês. Eu disse para vocês, vocês sabem que eu gosto de organizar as minhas anotações através de esquema, porque facilita muito o meu aprendizado e eu estou compartilhando o meu esquema aqui de guarda, tutela ou adoção. Por que guarda, tutela ou adoção? Porque a criança ou o adolescente que não fará parte, que não faz parte da sua família natural, ainda que seja uma família ampliada, e ela precisa fazer parte de uma outra família, essa família se chama família substituta. E ela só pode fazer parte dessa família de 3 formas, ou através da guarda, ou da tutela, ou da adoção. Na guarda, a assistência material, moral e educacional, o guardião pode se opor aos pais. A pessoa que assume a guarda de uma criança ou de um adolescente, ela tem que dar toda essa assistência, mas ela também tem o direito de discordar, de se opor a alguma situação em que os pais, alguma situação contraditória ao que ela quer dos pais. Não implica suspensão, perda ou suspensão do poder familiar. A pessoa, o guardião, assume essas responsabilidades materiais, morais e educacionais, mas isso não significa que os pais vão deixar de ser pais. É muito comum termos crianças que estão sob guarda e que pode ser de pessoas próximas da família ou não, né? Tutela, além do dever da guarda, tem a guarda. Essa pessoa, ela vai administrar os bens dessa criança ou desse adolescente no caso de falecimento ou ausência dos pais, tá? Ou a perda do poder familiar. E na adoção, os vínculos com a família de origem, eles são rompidos, exceto as relações matrimoniais. Então, aqui, se uma criança ou um adolescente for adotado, ainda que ele perca o vínculo com a família de origem, mas ele não pode casar com alguém daquela família, tá? O adotado recebe o nome do adotante. Bom, na guarda, não há perda da suspensão do poder familiar, mas tanto na tutela quanto na adoção, sim. A guarda e a tutela podem ser revogadas, mas a adoção é irrevogável. Se você adota, você não tem direito de devolver, tá? Então, desculpa, gente, uma brincadeira sem graça essa, né? Espero que tenha ficado um pouquinho esclarecido isso, é mais a título de informação mesmo. Se constar em uma prova, em uma questão, vocês já vão conseguir, estudando depois um pouquinho mais, entender a diferença, ok? Agora, o capítulo que realmente nos interessa. É o principal capítulo quando nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, ó, 5, não podemos esquecer do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53 é um artigo, não tenham dúvida, artigo 53 e artigo 56, gravem esses 2 artigos do capítulo da educação. São questões de concurso. Se tiver uma única questão relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a possibilidade de que seja o 53
e o 56, ela é uma possibilidade muito grande, tá? A criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E aí, para quem não conhecia, de repente, este inciso, para quem é professor, para quem é coordenador pedagógico, mas uma criança tem o direito de contestar os critérios avaliativos? Tem, tá? Então ela tem o direito de contestar. Mas por que uma criança tem? Porque nós já vimos que a criança e o adolescente hoje são vistos como pessoas em desenvolvimento. E tem direito, com prioridade, direito assegurado a todos os outros direitos que um adulto tem, tá? Então, pode contestar? Pode. Direitos avaliativos. Inciso 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Isso aqui, em 2019, através desta lei aqui, 13.845, houve uma atualização do ECA e foi incluso, podemos perceber, se vocês, deixa eu ver aqui, voltar aqui, vagas não apenas para essa criança e esse adolescente, mas também para os seus irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo. Ou seja, se a mãe tem uma criança de 6 anos que vai estudar no ensino fundamental menor e ela vai matricular essa criança e só tem vaga para ela, a lei ampara que ela tenha direito em uma escola aqui, próxima da sua residência. E se ela tiver um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos no mesmo ciclo, fundamental menor, todos no fundamental menor, eles têm direito a estudar nessa mesma escola, tá? E se vocês me perguntarem assim, mas isso não acontece na prática? E aí, eu gosto de repetir isso em todas as aulas, que nós não estamos para discutir com a lei e nem vamos discutir com a prova. Nós estamos só para conhecer a lei, tá? E marcar a alternativa correta na hora da prova. Não esqueça isso aqui, tá? As bancas gostam de colocar as últimas atualizações nos concursos. Em 2019, houveram 2 atualizações e já vamos ver a outra. Parágrafo único: é dever dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Pois é, os pais querem saber. Mas por que eu tenho que explicar? O pai chegou me fazendo um monte de pergunta sobre a escola. Porque ele tem direito de saber. E esse é um direito garantido em lei, tá? Conhecer a proposta pedagógica da escola e, inclusive, participar de algumas discussões. E aí a gente já falou isso, vai falar mais ainda na LDB sobre a gestão democrática. 53A, aqui outra atualização, 845, eu acho que é 840, mas tá. Agora me deu a dúvida se é 845 ou 840 do artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Tá? Então, precisamos também, não apenas nós, mas nós, enquanto instituição de ensino, promover, elaborar algum programa, algum projeto que vai trabalhar essas medidas, sensibilizar, conscientizar essas crianças e esses adolescentes sobre
sobre o uso ou sobre dependência de drogas ilícitas. 2019, essas duas atualizações no ECA, nesse capítulo específico da educação, muito importante que vocês gravem. Só lembrando, 2 artigos importantes que são muito frequentes nas provas de concurso são, um é o 53 e o outro é o 56. Vamos passar adiante. 54 é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso à idade própria. Para quem já está estudando LDB, vai dizer assim, nossa, mas não é só o ensino fundamental, é o ensino médio também, que deve ser obrigatório e gratuito. Aí, uma questão importante a ser chamada a atenção. Quando vocês estiverem lendo a questão para responder, percebam qual é a redação. Está falando do ECA? Se está falando do ECA, a obrigatoriedade e a gratuidade é para o ensino fundamental apenas. Inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E eu gravei aqui, ó, marquei esse inclusive, porque eles também gostam de trocar, as bancas muitas vezes gostam de trocar essas palavrinhas aqui, tá? Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, lembrando, a obrigatoriedade é no ensino fundamental, mas ela já está trazendo, a lei já está trazendo aqui esse inciso 2 que fala sobre essa progressiva extensão de obrigatoriedade ao ensino médio. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, não é exclusivamente, não é unicamente, é preferencialmente, marquem, na rede regular de ensino. E uma outra coisa que eu já chamo a atenção aqui também, observem que a LDB, ela não traz essa nomenclatura. Ela tem uma nomenclatura mais atualizada, que pode ser a pessoa ou o aluno educando com necessidades educativas especiais, né? Ou com deficiência, ou a pessoa com deficiência. Mas o ECA, nas questões do ECA, observem que o termo que o ECA utiliza é portadores de deficiência. E aí pode ser que tenha alguém que trabalhe com educação especial e vai dizer assim, mas esse é um termo ultrapassado. É um termo ultrapassado, mas ele continua existindo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Não brigue com a prova, não brigue com a questão, só observe como é que está escrito. 54, os artigos da educação são de 53 a 59. 54 ainda, inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Se vocês estão estudando, vendo alguma prova de concurso que tenha questões do ECA, se essa prova for anterior a 2016, é possível que lá na questão, e tiver uma questão com relação à idade de atendimento em creche e pré-escola, até 2015 estava de 0 a 6 anos, tá? Então o ECA atualizou aqui em 2016, essa lei 3.306 atualizou e o atendimento passa a ser em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos. E aí vocês vão dizer assim, e onde é que está escrito que creche é de 0 a 3 anos e pré-escola é de 4 a 5 anos? No ECA não está escrito. Faça mais essa observação. No ECA, ele não define a idade em que a criança vai para a creche e pré-escola. O ECA só fala desse atendimento de creche em pré-escola de 0 a 5 anos, tá? Gravem isso. Quando eu digo para vocês gravem, sempre que eu chamar a atenção de uma palavra, de um contexto, de uma situação, gravem, anotem. Imagino que vocês estão com os blocos de anotações de vocês aí. Além do que esses vídeos eles ficam gravados e vocês podem assistir depois, mas é importante para vocês fazerem os esquemas, os mapas mentais de vocês. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6, oferta de ensino
noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Gravem aqui, ó. Regular. A oferta é do ensino noturno regular para esse adolescente trabalhador. Nós não estamos falando que o adolescente trabalhador vai para a EJA, tá? O ECA está dizendo que tem que ser ofertado para ele o ensino noturno regular. Próximo. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Programas suplementares. Programa suplementar também pode ser uma questão de prova. São 4 programas aqui que o ECA define como suplementar. Material, transporte, alimentação, assistência à saúde. Gravem isso aí também, tá? Olha aqui, tem muitas coisas que vocês devem estar observando que nós falamos quando estudamos a Constituição. O acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. É o ECA reforçando. Já falamos sobre isso bastante na Constituição. Aqui nós estamos falando no parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. E o parágrafo 3º compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Com relação à frequência à escola, eu vou falar já subtitulando maus tratos, faltas injustificadas, evasão e repetência. Eu fiz um esqueminha aqui para ficar fácil de vocês não esquecerem, tá? Então, os dirigentes do estabelecimento de ensino devem comunicar ao Conselho Tutelar 4 situações. 2 dessas situações devem ser comunicadas imediatamente. Percebeu, comunica ao Conselho Tutelar. 2 dessas situações, só depois que se esgotarem todos os recursos escolares. Então, quais são as 2 situações que devem ser comunicadas imediatamente ao Conselho Tutelar? Maus tratos e repetência. E quais são as 2 situações que devem ser comunicadas ao Conselho só depois que esgotarem os recursos escolares? Que recursos escolares? Conversar, né? Conversar seja com adolescentes, chamar os pais, conversar com a família, todos os procedimentos que a escola tiver com relação a isso. Reiteração de faltas injustificadas e evasão. Gravaram? Recapitulando, são 4 situações que devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar. 2 delas imediatamente e 2 depois que se esgotarem todos os recursos da escola. As 2 que devem ser comunicadas imediatamente são maus tratos e repetência. E as outras 2 que não precisam ser comunicadas imediatamente, mas só depois que a escola tiver esgotado todos os seus recursos, reiteração de faltas e evasão. Se essa comunicação não acontecer, isso se configura uma infração administrativa e claro que a escola, os responsáveis, vamos colocar aqui como responsáveis, serão penalizados. Vamos aqui ver também quais são até as punições que poderão acontecer. Claro, até aqui, estou indo muito rápido? Espero que não, porque eu gostaria realmente de finalizar esse conteúdo hoje para nós fazermos só exercício na próxima sexta-feira. Digam aí se está dando para acompanhar, se está tudo direitinho, por favor. A internet está meio lenta, mas está dando, pessoal. Deixa eu liberar aqui, pessoal. Pergunta para ele. É melhor eles só colocarem eles têm como colocar aí pelo Zoom, colocar ok? Isso. Só coloquem aí, gente, está tudo ok, estão me acompanhando bem, estão entendendo, posso continuar? Eu estou vendo o vídeo de vocês, quem está no Zoom, pode só colocar aqui um ok.
Se não tiver bom, faz aqui ao contrário, né? Ok? De algumas pessoas eu estou ouvindo. Mais ou menos. Aqui, ó. A internet está ruim para algumas pessoas. Está excelente a transmissão. Eu vou escrever aqui no chat. Tá. Ok. Ok. O Igor está lendo para mim. Ele está dizendo que O pessoal tá do tudo Face ok. também, ó. Estou ouvindo bem. Ok, muito bem. Fez também. Então eu posso seguir adiante, né? Não vamos perder mais tempo. Algumas dúvidas muito comuns em algumas escolas. Quantas faltas injustificadas o aluno deve ter? Quantas faltas o aluno deve ter para que a escola comunique o conselho tutelar? Vocês sabem quantas faltas? Eu fiz um esqueminha aqui bacana que vocês não vão mais esquecer, tá bom? Olha só, gente. A LDB, nós ainda não vimos, vamos vê-la a partir da próxima semana. A LDB diz que no ensino fundamental e médio, a frequência mínima do aluno é de 75%. Fundamental e médio, educação infantil é menos, é 60%. Então vamos falar aqui da frequência do ensino fundamental e médio. Todos nós sabemos que a frequência mínima permitida é de 75%. Considerando 200 dias letivos, o aluno, se ele tem que ter uma frequência mínima de 75%, ele só pode ter 25% de falta, ok? Se é 75% de frequência, só pode ter 25% de falta. Quantas faltas são? 25% de falta de 200, então 200 dias letivos, 25% são 50 faltas. Lá na LDB, vai dizer que quando o aluno tiver 30% dessas faltas, deve ser comunicado ao conselho tutelar. Eu não vou deixar chegar aos 25% total, né? Eu não vou deixar 50 faltas. Então, quando ele tiver 30% de falta, quantas faltas são? 15 faltas. Então, quando o aluno completar 15 faltas, o conselho tutelar tem que ser comunicado. Tá claro? Tava claro isso? Eu acredito que muitas pessoas tinham dúvida, porque essa é uma questão que gera um pouco de dúvida, tá? Então, eu enquanto dirigente da escola, o professor comunica ao dirigente, comunica à equipe diretiva, e a equipe diretiva é que vai comunicar ao conselho tutelar, tá? Recapitulando, quando o aluno tiver 15 faltas, e olha, para chegar em 15 faltas, vocês sabem que é muito rápido. Quando tiver 15 faltas, a equipe diretiva, o dirigente da instituição de ensino deve comunicar o conselho tutelar. Ok? Muito bem, eu acredito que ficou claro. 57, já estamos encerrando o capítulo da educação. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes, olha aqui, excluídos do ensino fundamental obrigatório, tá? Gravem, artigo 57, o termo que eles costumam substituir na prova é excluídos por incluídos. Então, é excluídos, ok? 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E o artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos
e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Eu preciso saber se vocês gravaram alguma coisa do que eu falei aqui, então eu vou passar aqui uma questão para vocês. Vamos lá. Questão 1. Constitui uma determinação do ECA a ser observada e garantida pelos professores em sua prática educacional? Desculpa, é que eu soltei aqui o fio. Tá. Já acertei aqui. Constitui uma determinação do ECA a ser observada e garantida pelos professores em sua prática educacional. A. O respeito aos valores do contexto social da criança. B. A punição física moderada do aluno em casos excepcionais. C. O acesso do aluno à escola pública e gratuita próxima de sua residência. D. A comunicação ao conselho tutelar de casos de maus tratos envolvendo os alunos. Essa questão aqui, eu sugiro que vocês leiam com atenção para poder escolher uma alternativa. Vamos lá. Marcando, né? Então, a alternativa A. Alternativa A, a maioria tá. A de novo. Estou aqui tentando acompanhar. Não consigo ver logo na hora, mas tudo bem. Aqui do Zoom o pessoal é mais rápido. Pelo Zoom é mais Alternativa rápido, A. né? Já? Posso, né? Tenho mais 2 questões e ainda tenho muita coisa para falar hoje. Começando a Face. Começou do Face? C, A. O Ivo que lê aqui para mim. Então, ele disse que C, A. Então, vamos lá, passando, vamos ver a resposta, gente. Tan, 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 tan. Eu falei para vocês, dei uma dica para vocês, leiam com atenção. E olha só. Constitui uma determinação do ECA a ser observada e garantida pelos professores, tá? São os professores que têm que garantir. Os professores têm que garantir os respeitos a valores do contexto social da criança? Sim, acabamos de ver isso aqui. A punição física é permitida? Nem moderada, nem de jeito nenhum. O acesso ao aluno da escola pública e gratuita, próxima de sua residência, tá certíssimo, ele tem que ter esse acesso sim. Mas é o professor que vai garantir esse acesso? Não, é o Estado que tem que garantir. A comunicação ao conselho tutelar de casos de maus tratos envolvendo os alunos? Tem que comunicar ao conselho tutelar sim, mas não é o professor. O professor comunica à equipe diretiva, comunica aos dirigentes e os dirigentes é que vão fazer essa comunicação ao conselho tutelar, tá? B. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, visando 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, não podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Alternativa A, apenas a assertiva 1 está correta. B, apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. C, apenas as assertivas 3 estão incorretas. E D, apenas as assertivas 2 e 3 estão incorretas. Escolham aí a assertiva que vocês consideram que corresponde à verdadeira. Verdadeira, eu estou falando de incorreta aqui, né? Ele está falando as assertivas incorretas. O pessoal do Face está dizendo que é B, C. Também do Zoom, A, B, C, B, mais o pessoal B.
Vamos lá, vou já responder. Tô vendo aqui. Tem bastante AB, né? Uhum. Então, vamos lá. Passando. Aham, aham, aham. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ah, sim, né? Vamos só entender aqui o enredo. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, visando 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Correto. Direito de ser respeitado por seus educadores? Correto. Direito de contestar critérios avaliativos? Até aqui está correto. Não podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Esse não aqui, ó, ele anulou a questão. Então, se a alternativa 1 e 2 estão corretas, apenas seria até a assertiva 3, né? Aqui, ó, está incorreta. Tá bom? Ó, tá claro? Esse não anulou. E assim, isso aqui é questão de prova. As bancas, elas costumam escrever de forma que confunda mesmo, tá? Então, muitas pessoas erraram essa, né? Eu tô vendo aqui B, não sei se é dessa. É dessa. Muito bem. Tá, gente? Depois faça uma leitura de novo aqui no artigo 53, vocês vão encontrar a resposta. E a última questão do momento, pois não? Gente, aqui, ó. Essa confundiu bem. Pouco tempo para pensar. É verdade, eu tô indo rápido. Tô indo rápido hoje. Porque da segunda-feira passou tão rápido o tempo que eu não consegui chegar até onde eu queria. E aí hoje eu estou indo um pouco mais rápido. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, exceto A. Maus tratos envolvendo seus alunos. B. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares. C. Elevados níveis de repetência. D. Alunos desacompanhados em bares, festas, motéis, shows e congêneres. Vamos ver o que vocês consideram, qual vocês consideram que é a alternativa correta. D. Deixa eu ver aqui. D também, né? Eu acho que essa daqui ninguém vai errar, não. É D. Não pode errar essa, né? Vamos aqui passar. Essa daqui tá fácil para acertar. Então, realmente os dirigentes dos estabelecimentos de ensino devem comunicar ao Conselho Tutelar. São 4 situações, nós já vimos. Maus tratos, correto. Reiteração de faltas, correto. Elevados níveis de repetência, correto. Mas alunos desacompanhados em bares, festas, motéis, shows, quem tem que comunicar é o dono do estabelecimento que esse aluno for frequentar, mas não o dirigente da escola, tá bom? Essa daqui não foi difícil, né? Muito bem. Eu vou prosseguir mais um pouco, tá, gente? Falar um pouquinho sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Eu trouxe só alguns artigos para vocês do capítulo 5 aqui. Artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, o que significa que aprendiz menor de 14 anos pode, tá? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, eu posso ter um menino, eu posso ter um adolescente com menos de 14 anos como aprendiz? Posso. É o ECA que está garantindo, não é a Constituição Federal, tá? É o ECA que está garantindo. 62.
Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação educacional em vigor. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Pode ter essa formação técnica desde que não comprometa isso aqui. Essa atividade tem que ser compatível com o desenvolvimento do adolescente e em horário especial para o exercício das atividades, tá? Então, não pode comprometer o processo de desenvolvimento desse adolescente. 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e providenciários. E ao portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Tá? Então, quem é que tem direito à bolsa de aprendizagem? O adolescente que tiver menos de 14 anos. Se ele tiver mais de 14 anos, se ele for aprendiz e ele tiver menos de 14 anos, ele tem direito a uma bolsa de aprendizagem. Se ele for aprendiz maior de 14 anos, ele tem direitos trabalhistas e previdenciários, tá? Isso aqui é mais a título de informação, tá, gente? Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado. O que é vedado? É proibido o trabalho noturno, né, no inciso 1 aqui, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. O adolescente não pode, tá? Esse aprendiz não pode trabalhar entre as 10 da noite e as 5 da manhã do dia seguinte. Também é proibido que esse trabalho seja perigoso, insalubre ou penoso. É proibido que ele seja realizado em locais prejudiciais à sua formação ou seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E é proibido que ele seja realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O Programa Social, artigo 68, que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao estudante, ao adolescente que dele participe, condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. O fato de ser remunerada não significa que ele deixa de ser aprendiz, tá? 68. Entende-se por trabalho educativo atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. Aí ele poderá ser chamado de trabalho educativo, tá? Ó, deve prevalecer o desenvolvimento pessoal e social do educando. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo, tá? O que significa que o trabalho educativo, ele pode ser remunerado. 69. O adolescente tem direito à profissionalização ou à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. 1. O respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. São poucos slides aqui, acho que são 5 slides somente, 5 ou 6. Eu vou fazer mais essa fala sobre as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. Educativa, faltou um A bem aqui. Isso aqui também é a título de informação e de conhecimento. E não vai dar tempo de falar sobre o Conselho Tutelar hoje, e aí eu vou falar na próxima sexta-feira. Dizer para vocês uma coisa importante. Quando nós ouvirmos falar sobre medidas de proteção, nós estamos falando sobre medidas que poderão ser adotadas para crianças e adolescentes. Quando nós ouvirmos falar sobre medidas socioeducativas, somente para adolescentes, tá?
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, ou por omissão, ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e em razão de sua conduta, né, do próprio adolescente. Então, por omissão da sociedade, dos pais ou do próprio adolescente, essas medidas de proteção poderão ser utilizadas. É que quando nós falamos de criança e adolescente, nós não falamos de punição, nem de castigo. Nós falamos de medidas de proteção. Quais são essas medidas de proteção? Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programas oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Ou seja, quando o Estado falhar, ou quando a família falhar com essa criança ou esse adolescente, ou quando a própria criança ou o adolescente cometerem um ato que infrinja, né, essas legislações aqui, essa legislação, um ato infracional, então podem ser aplicadas. Obrigação de reparar o dano, né? De repente quebrou um carro, uma porta, alguma coisa. Prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Nenhuma dessas medidas aqui tem a interferência ou tem o poder de decisão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público. Quais são as medidas que podem ser aplicáveis aos pais ou responsável? Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição familiar. E assim, gente... foi 1 hora, tá? É que nós começamos com 5 minutos de atraso, então eu dei esse desconto de 5 minutos, são 19 horas e 5 minutos. Conselho tutelar, vamos deixar para sexta-feira, e aí eu encerro esse capítulo do Conselho Tutelar, é pouca coisa, mas eu vou deixar para encerrar na sexta-feira, e logo em seguida nós vamos fazer algumas questões sobre o ECA, e tirar algumas dúvidas, e como eu sei que eu avancei rapidamente para nós vencermos esse conteúdo em 1 hora, vocês podem colocar as dúvidas, algumas questões que precisarem ser mais esclarecidas, e eu iniciarei a aula na sexta-feira, já tirando as dúvidas de vocês. Tá? Hoje nós estamos tendo aqui uma nova experiência, então tem um grupo que já está acompanhando pelo Zoom, e eu olho ali para o computador do Igor e consigo ver as carinhas de algumas pessoas. E algumas pessoas estão acompanhando pelo Face. Já estamos fazendo essa experiência porque a partir da próxima semana nós só teremos as aulas pelo Zoom, já nas turmas, de acordo com a organização do sindicato. Tá bom? Então por hoje, obrigada por me ouvirem. Tenham uma boa noite. Beijo no coração, tá?